Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, também vosso Pai não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra, ela vem nesta semana numa continuidade do ensinamento catequético de Jesus, iniciado lá no Sermão da Montanha. Capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, quando Jesus, ele, ao perceber que a multidão o seguia, as pessoas tinham o desejo de estar próximo dele, Jesus começa então a ensiná-los. Isso para percebermos que mais do que seguir Jesus, é preciso compreender o significado do seu ensinamento. Seguir a Jesus gera compromisso com a sua palavra. Seguir Jesus não é o mesmo que seguir um artista ou um time de futebol. Seguir Jesus é comprometer-se com o seu ensinamento. E então Jesus começa a mostrar a esse povo, a essa multidão, a essas pessoas, começa a anunciar a eles o reino dos céus, o reino de Deus. E Jesus inicia esse ensinamento justamente com o tema das bem-aventuranças, para mostrar aos seus seguidores que a felicidade, ela deve ser construída, ela é pertencente ao ser humano. O homem, a mulher, é chamada a ser feliz por essência. Portanto, quando Jesus inicia essa catequese com as bem-aventuranças, já está de um modo concreto mostrando essa dimensão. Uma felicidade que se constrói não necessariamente por questões humanas, mas que precede já pela vontade de Deus. Deus é aquele que age em favor do ser humano para que ele possa ser feliz. E ontem, muito claramente, nós líamos as práticas de caridade, onde Jesus mostra essas três atitudes importantes que nós, que já o seguimos,
portanto, já queremos viver essa proximidade, Jesus chama a prática da oração, da esmola e do jejum. E hoje no Evangelho, ele como que aprofunda essa dimensão da vida oracional. Como eu devo rezar? Mas antes de compreender essa pedagogia de Jesus, é preciso reconhecer que nós, de fato, temos que rezar mais. A oração, ela se torna a base de comunicação com Deus para o serviço dos irmãos. A oração é como que essa conversa com Deus, esse abrir o coração com segurança, confiando naquele em quem eu professo a minha fé. Ontem nós ouvíamos Jesus dizendo: quando orardes, fecha-te no quarto. Fecha-te em si, no quarto do teu coração, da tua vida, para que essa oração não se torne uma repetição de palavras, para que não seja, de fato, algo que brota de uma forma mecânica, uma repetição, mas que seja um gesto concreto que gera vida dentro do coração, que transforma a vida, que transforma a realidade. Orar, portanto, é criar essa comunhão com Deus, que muitas vezes não precisa de palavras construídas, ou de grandes gestos, ou de grandes sonorizações externas que não expressam o sentimento e o coração humano. Então Jesus hoje vai dizer: não pense que você será atendido por força de muitas palavras, muitos discursos, muitas ideias, por vezes ideias vazias, ou o pior, pensamentos egoístas de quem acha ou de quem acredita que obrigatoriamente Deus tem que ouvir e tem que fazer tudo aquilo que eu peço. Como esses que procuram a Deus, procuram a igreja somente quando estão com problemas, quando estão passando por dificuldades, ou quando o calo está apertado no sapato. O Cristo não é o pronto-socorro que vai resolver todos os nossos problemas e sustentar todos os nossos egoísmos. É preciso que tenhamos a consciência de que o Senhor ouve a nossa prece e espera de nós um gesto concreto de perseverança, de confirmação na prática daquilo que nós rezamos. Hoje Jesus ensina aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. E veja, aqui está a base fundamental de uma vida em oração. Se eu não reconheço Deus como Pai, aquele que me criou, aquele que me quer bem e feliz, a minha oração, ela precisará passar por uma espécie de purificação, porque tudo aquilo que eu rezo, tudo aquilo que eu peço, tudo aquilo que eu me coloco com o coração aberto, eu me coloco diante daquele que eu creio, o Pai que é nosso, vai dizer Jesus, o Pai que olha por todos os seus filhos, inclusive por aqueles que não têm fé. O Criador não abandona a sua criatura e estará sempre presente na vida daqueles que rezam. Jesus vai dizer: é preciso reconhecer a santidade do nome do Pai, do Criador. Santificado seja o teu nome. A partir da santidade, construir o reino, para que o reino de Deus
anunciado pelo Cristo seja construído a partir de nós numa prática de fraternidade. Por isso Jesus diz: dai-nos o pão nosso de cada dia. Sem o pão, o vazio, ele se torna obstáculo para que a graça, para que a fraternidade aconteça. Então, quando rezamos o Pai Nosso, estamos a olhar por toda uma humanidade, por todo um povo que muitas vezes está sofrendo, e por estes o Pai também se encarnou na pessoa de Jesus. Jesus veio para estar ao lado de todos, não de um grupo específico. E Jesus conclui o Pai Nosso dizendo da importância do perdão. A oração deve gerar o perdão, deve superar obstáculos, deve construir pontes para que a comunidade, para que o povo possa, de fato, viver de um modo mais fraterno. A oração deve gerar a fraternidade. Que nós hoje, nesta quinta-feira, dia em que nos colocamos em adoração ao Santíssimo Sacramento, recordando a Quinta-feira Santa, possamos pedir a graça de ser pessoas de oração. Homens, mulheres que sentem o gosto, que sentem a segurança de orar, porque sabem que o Pai escuta a nossa voz. O Pai não deixa de um modo sem ser ouvido, o Pai não exclui, o Pai acolhe a todos. Que nós possamos, dentro dessa catequese do Cristo, dessa catequese de Jesus, construir a nossa identidade como cristãos e, a partir dela, seguir comprometidos ao Cristo em sua palavra. Que o Senhor esteja presente em nossa vida e na vida de todos aqueles que oram com fé.